o tesouro da sabedoria, o tesouro da sabedoria. Podemos, se pudéssemos trinta e três, versículo 6, se não me engano. Isaías 33, 6. Vamos ler só o versículo e aí vamos ver um pequeno contexto desta passagem e também desenvolver a maravilha de poder dizer um tesouro à sabedoria. E por que é um tesouro da sabedoria? Obviamente porque vem de Deus, né? Todo ser humano nasce em pecado e, por consequência do pecado, nasce afastado da glória de Deus e apartado da sabedoria de Deus e, consequentemente, é um tolo, segundo a Bíblia, é um nécio, alguém que está em escuridão, em morte espiritual, em pecado. E é necessário a obra da graça de Deus, de Cristo, para que alguém que toda a vida foi considerado segundo Deus, é o mais importante, um tolo, poder ser considerado sábio, não por nós mesmos, não porque Jesus Cristo, segundo o que diz 1 Coríntios 1, 34, é feito para nós sabedoria, justificação, santificação e redenção. Então é uma maravilha da graça de Deus que nós não poderíamos ter imaginado jamais. Muitos de nós queríamos ser engenheiros, doutores, uma profissão elevada para sermos louvados, para sermos aplaudidos, para sermos honrados, mas Deus escolhe, segundo 1 Coríntios 1, os vios deste mundo, o que não é, para desfazer o que é, e Deus nos escolheu a nós, que não éramos nada, simplesmente vios, pecadores, miseráveis, cegos, nus, tolos, nécios, condenados, malditos, etc. A descrição é muito grande para fazermos sábios por meio de seu Filho Jesus Cristo, a sabedoria de Cristo em nós, a esperança da glória. Então é muito glorioso, amados. Não quero me estender muito nisto, mas quero que todos nós reconheçamos as riquezas que foram entregues para nós, que muitas vezes perdemos a visão ou perdemos a consciência do que tem sido dado para nós e às vezes nos sentimos tão, por todas as causas, provações, tribulações, acusações, perseguições do mundo, do diabo, do pecado, sentimos bem enfraquecidos, mas levantemos nossos ânimos, porque o poder de Cristo, aos que estamos em Cristo, repousa sobre nós, descansa sobre nós, e Ele tem nos dado sua sabedoria, amados. E isso vamos ver na Bíblia, é muito mais de qualquer coisa, porque é a sabedoria Cristo em nós, esperança de glória. Que na Bíblia a sabedoria é personificada, pelo menos de forma bem gloriosa, em Provérbios 8, que vamos ler, como a sabedoria personificada e em Cristo, né? Glória a Deus. Isaías 33, 6, a sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de teus tempos e força da salvação. Vou ler de novo, 33, 6. E sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de teus tempos e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Então, segundo isto, amados, vamos desenvolver esta maravilhosa realidade que a sabedoria com o temor de Deus vem da mão, né? Vem de mãos dadas e um tesouro para nós. É algo que todo cristão recebe no momento que é regenerado, transformado, é dado uma nova natureza, é um filho de Deus, é algo
maravilhoso que às vezes, como disse, é desprezado por nós, mas isto é algo que vai nos dar uma certeza da vida eterna, algo que não pode ser comprado com ouro, com prata, nem com propriedades, nem com terrenos, nem com finanças, bancos, etc. Não pode ser comprado por nada, porque o preço foi muito alto, foi o sangue de Jesus. Então, amados, aqui, bom, é o tempo de Ezequias, que a profecia era que ele estava vencendo o Império da Síria para não entrar, né, em Jerusalém ia ter todas estas características no tempo de Ezequias. Mas principalmente, amados, eu creio, segundo todo que fala aqui até o final, vai explicar mais o tempo do fim, os tempos finais, onde tudo vai ser completo. Vemos que nos reinados dos reis de Judá, pelo menos que foram, alguns deles foram perfeitos, eles tinham tempos de muita justiça, juízo, eles restauravam, né, a terra, como Ezequias, como Josias, Salomão, alguns reis que restauraram a terra. No entanto, eles voltaram para seus pecados, idolatrias, e Deus castigou eles. Mas creio que aqui está falando mais quando Deus vai se levantar ao final, e a característica desse tempo vai ser sabedoria, conhecimento, força de salvação e o temor do Senhor como seu tesouro. Então, amados, podemos dizer que todo cristão verdadeiro, neste tempo, ainda que ainda não é o fim, e em todos os tempos que Deus trouxe salvação, avivamento, trouxe um reino, pelo menos nesses tempos que eram temporários, né? Alguns anos, como em Josias, que foi 13 anos de avivamento. Foram tempos onde a salvação era gloriosa, onde a sabedoria e o conhecimento foram gloriosos e poderosos, a salvação de Deus e o temor do Senhor foi o tesouro deles. Então, isso que nós experimentamos como cristãos. Todo aquele que tem o tesouro da sabedoria vai ter o temor de Deus em seu coração. E o temor vai ser manifestado por uma vida de piedade diante de Deus, uma vida justa e com um juízo correto, um juízo certo. Você vai discernir o bem do mal, você vai obedecer os mandamentos de Deus, como acabamos de ler. Vamos ler de novo, porque isto vai ser gravado, mas cortar essa parte da música. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos, seu louvor dura para sempre. Então, este temor da sabedoria, este temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que se manifesta no livro de Provérbios, vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 8, e desde o começo, Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é algo que Deus dá por meio de uma graça para que você possa obedecer, guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus e permanecer como seu tesouro. Por isso que nos evangelhos, amados, quando o Senhor Jesus Cristo fala as parábolas do reino, quando ele compara o reino de Deus como um tesouro escondido, esse tesouro escondido é achado. E, amados, a sabedoria de Deus não é achada por todos, infelizmente. É achada por poucos. Mas quando é buscada de todo o coração, vai ser achada. Minha esposa me fez lembrar de uma passagem, Jó, capítulo 28, que é muito importante, também tem a ver com esta doutrina. Lembrem que Jó é um livro muito doutrinário, onde se vê um homem como Jó, capítulo 1, perfeito e reto, temeroso de Deus e apartado do mal, um homem sábio, um dos homens mais sábios dos seus tempos, né? Estamos falando de um homem que viveu antes de Abraão, de Moisés, de Salomão, etc., de Davi. E um homem que nos dá muita doutrina para nós
crer, ensinar, né? E viver com elas. E uma dessas é o temor de Deus e da sabedoria de Deus. E olha que fala, que maravilhoso. Jó, capítulo 28, versículo 12. Onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Isso mesmo quando Jesus fala do tesouro escondido, amado. Quando fala do evangelho do reino de Deus. Quando fala literalmente dele, que nossa sabedoria, onde será achada? Onde o homem encontrará? Quão difícil ele achar essa sabedoria. Só olhar para ele, para o crucificado. Só olhar para seu sangue, só olhar para seu sacrifício. Essa sabedoria vai ser dada, esse entendimento vai ser dado a todo aquele que olha para o sangue de Cristo. Mas onde se encontrará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz, não está em mim. E o mar diz, não está comigo. O tesouro escondido, lembrem, as parábolas do reino, Mateus 23, Mateus 13, que digo. Não está comigo. 15. Ele não pode ser conseguido através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. A salvação não foi comprada com ouro nem prata, nem com pedras preciosas, sino com um sangue incorruptível. Não foi comprado por preço de coisas corruptíveis, sino pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 16. Não pode ser avaliado com ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. 17. O ouro e o cristal não se igualam a ele. E sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com puro ouro. De onde então vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. Glória a Deus por isso. Como diz 1 Coríntios capítulo 2, essa sabedoria foi encoberta dos reis e dos príncipes deste mundo, porque se eles tivessem conhecido a sabedoria de Cristo, não tivessem crucificado o Senhor da glória. A destruição e a morte, dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Aleluia! A fama de Cristo e do seu evangelho. 23. Deus entende o seu caminho e ele conhece o seu lugar, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão, então a viu e a declarou. Ela a preparou, sim, e a vasculhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, aí, amados, temos duas, vamos dizer, dois ensinos básicos das Escrituras. Que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal entendimento. Então, você vê a maioria das pessoas que dizem ser de Cristo. Primeiro, você vê que guardar os mandamentos de Deus não é a prioridade deles. Não tem um bom entendimento, segundo o Salmo 111, versículo 10. Não tem temor de Deus, porque não guardam os mandamentos de Deus e não se apartam do mal. Amados, isto é terrível, porque se nós pensamos que estamos servindo a Deus, se nós pensamos que temos a sabedoria de Cristo, que somos comprados pelo sangue de Cristo com sabedoria, e não estamos temendo nem obedecendo, então essa sabedoria, segundo a Bíblia, é necessidade, é tolice, não é sabedoria de Deus. Não foi encontrada. Porque, amados, a sabedoria que é tão preciosa, aqui descrita,
descrita tão maravilhosamente, dessa forma tão difícil de achar, que quando se acha na pessoa de Jesus Cristo, é impossível que essa glória, essa fama, essa presença, esse poder de Jesus Cristo para te dar essa sabedoria eterna que nem reis, nem príncipes do mundo conheceram, não se manifeste na tua vida. Como? Temendo a Deus, apartando-te do mal e guardando os mandamentos de Deus. Não é possível, é um engano, é uma equação errada, é 2 mais 3, 5, não 2 mais 2 é 4, que é algo simples de entender. Irmãos, quando vemos isto, desta fama, infelizmente, amados, é de chorar, porque a fama que deveria ser exposta gloriosamente por aqueles que recebemos a sabedoria de Deus, deveria ser exposta e brilhar neste mundo maligno. Sabemos que os homens tolos, necios, vão em contra da sabedoria de Cristo e não querem se submeter a Cristo porque veem em nós sabedoria de Deus. Porque vem em nós guardar os mandamentos de Deus, porque vem em nós temer a Deus, porque vem em nós amar a cruz de Jesus Cristo, e eles abominam o tolo, o nécio, aquele que não tem a sabedoria de Deus, aquele cuja sabedoria, cujo tesouro não é sabedoria de Deus, vai aborrecer nosso tipo de vida. Oh, ele teme a Deus, por que vai temer a Deus? Ou ele obedece aos mandamentos de Deus, como ele se aparta do pecado? Que tolice! Amados, Deus vira todo ao invés. Ele fala que a sabedoria mundana é a que ele vai fazer os homens perecerem. E quando você lê a Bíblia e medita nas Escrituras e vê quão gloriosa é a fama da sabedoria de Deus, você vê, por exemplo, nas palavras dos evangelhos, quando Jesus Cristo ia e pregava em muitas cidades e sua fama era exaltada, porque a sabedoria de Deus, caminhando pelas ruas de Jerusalém, de Galileia, das cidades de Judeia, e a própria sabedoria de Deus caminhando. Como disse, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. A sabedoria de Deus, amados, é tão gloriosa que exaltou príncipes e reis. Temos um homem que foi aquele que escreveu Provérbios, aquele que estendeu o reino de Deus. Em 1 Reis, vemos capítulo 3, por favor, me acompanham aí. E é algo chocante, porque obviamente não posso saber se Salomão leu diretamente Jó, ainda que podemos pensar que pode ser que tenha lido, né? Porque muitas coisas que foram escritas por Jó, vemos como coisas doutrinárias que ainda Davi, como rei de Israel, tinha que saber, né? E Salomão também. Obviamente não podemos fazer presunções, mas sabemos que coisas que escreveu Jó repetiu Salomão nos Provérbios. Então podemos dizer, amados, que quando ele desejava sabedoria, antes que riquezas, o temor de Deus era sua sabedoria. Ele queria honrar a Deus no reino que foi deixado pelo rei Davi, como uma promessa gloriosa de Deus para Davi e suas gerações, para poder honrar a Deus em todas as coisas, para que temendo a Deus o reino fosse prosperado em justiça, em juízo, em temor de Deus. E todos os reis que praticaram a justiça, o juízo, o temor de Deus foi seu tesouro. Todos os reis que tiveram um coração perfeito. Todos que atravessaram por reformas grandíssimas. Tiveram o temor de Deus e os juízos de Deus em seu coração. Podemos lembrar de Josafá. Podemos lembrar de Asa. Podemos lembrar de Josias, de Ezequias.
de Davi, de Salomão, homens que amavam a Deus, não só amavam a Deus, mas amavam a justiça e o juízo, o temor de Deus, era seu tesouro, como é nosso tesouro agora, e como será o tesouro eterno de todos aqueles que têm sido salvados por Cristo. E agora mesmo a sabedoria, justificação, santificação e redenção de Deus está neles. Vai ser assim. E vemos aqui o rei Salomão, tendo recebido promessas, diz versículo 3, 1 Reis 3:3, e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Lembrem que os lugares altos nesse tempo ainda não eram pecaminosos. Depois de transgredir o culto sagrado em Jerusalém, os sacerdotes falsos foram instruídos, instaurados ou estabelecidos, os cultos de Jeroboão, e os lugares altos foram lugares proibidos por Deus, porque já tinha templo. O reino de Salomão foi feito o templo, mas antes de fazer o templo, este lugar aqui era permitido por Deus. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto, viu? Permitido por Deus até então, não tinha templo. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: tu mostraste a teu servo Davi, do meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade, em justiça, em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono até este. E este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai. Eu não passo de uma criança, nessa humildade, né, de Salomão. Não era uma criança mesmo, mas era já um homem, talvez de 15, 20 anos, pequena. Não sei como sair ou entrar. 8. E seu servo está no meio do teu povo, qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Reconhecendo a glória de Deus. 9. Dá, portanto, a teu servo um coração entendido. Para que, amados? Para ser rico em tesouros, para ser abençoado com posses materiais? Não. O coração dele amava, temia, queria engrandecer a seu Deus. Seu nome era Salomão Pacífico, também de Dias. Amado por Deus, e Deus amava ele. Ele amava a Deus. Para quê? Para julgar o teu povo. Para que possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este povo tão grande? O coração de Davi, amados, era neste objetivo. Manter um reino santo, justo, no temor de Deus, onde a salvação reine, onde a justiça e o juízo se manifestem para cumprir os mandamentos de Deus. E aquele que não cumpria tinha que ser executados juízos de Deus, que sempre foram para serem executados na igreja de Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E Deus se agradou disso. E disse-lhe 10, e o discurso agradou o Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus: porque pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Es que tenho feito segundo a tua palavra, es que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Então aqui vemos, amados, o coração perfeito de Salomão, pedindo entender juízo, pedindo julgar com justiça, porque não queria que seu Deus seja desprezado, seja ofendido pelos pecados do seu povo. E esse é o coração de todo verdadeiro cristão, que tem o tesouro da sabedoria, o temor de Deus, que quer julgar com justiça nossos próprios pecados, como diz em Salmo 101,
Versículo 1, Davi, misericórdia e juízo cantarei, a ti cantarei ao Senhor. Todo cristão tem a sabedoria de Cristo em nós. Todo cristão tem o temor de Deus, porque antes de Cristo, prestem atenção, Romanos 1, versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, todo ser humano sem Cristo não teme a Deus, não tem a sabedoria de Cristo, não tem justiça, não tem juízo para discernir o que é bem e o que é mal. Mas quando Deus te dá sabedoria, você discerne. Você está cheio do discernimento espiritual para poder avançar na caminhada, na senda de justiça que Deus te dá. E quando você tem falta de sabedoria, a Escritura nos diz em Tiago capítulo 1 que peçamos a Deus sabedoria. Peçamos a Deus sabedoria com fé, não duvidando que Ele nos vai dar sabedoria, amados. Especialmente, não para nossos prazeres, não para nossos deleites, é para saber julgar bem nós mesmos, a igreja de Cristo, não para sermos teólogos, não para saber o que as coisinhas da teologia, não, é para saber julgar nós mesmos, e por meio disto o nome de Cristo seja glorificado. Amados, tantas pessoas que têm tanto conhecimento aqui, mas não são capazes de julgar as coisas básicas para julgar. Isto é abominável. Eu não posso me juntar com um falso profeta. Eu não posso ter comunhão com esse pecador que ofende a Cristo todos os dias de sua vida. Não posso ter comunhão nenhuma, porque ele está desonrando a meu Deus. Eu não tenho parte nem sorte com ele. Porque o temor de Deus, amados, te leva a amar a Deus, glorificar seu nome e a buscar, amados, a buscar o mais importante, a fama, a reputação, a glória, o nome de Cristo que seja exaltado entre as nações. Nós não estamos aqui para nosso deleite, nós estamos aqui para ser o deleite de Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado em nós e nossas vidas não sejam afronta para Cristo. Peçamos sabedoria. 1 Reis, capítulo 10, diz algo também glorioso acerca dessa sabedoria. 1 Reis 10, versículo 1, fala algo tremendo, amados, acerca da fama de Salomão. Lembra em Jó 28, 22, que fala, Jó 28, 22, que fala: a destruição e a morte dizem, ouvimos com nossos ouvidos a sua fama, a sabedoria. A fama, esta palavra em hebraico, Shema, vem certamente de uma palavra em hebraico que é Shem. E não esqueçam isto, sempre repito isto, sempre onde eu vou, falo disto. Porque Shem em hebraico quer dizer nome, mas não só nome, glória, fama, vamos dizer, reputação, renome, o renome precioso de nosso Deus, para que as pessoas saibam quem é verdadeiramente nosso Deus. E Deus tem se agradado de dar a sua sabedoria, para que sua fama seja estendida em todo lugar, por meio de quem? De nós, que somos receptores da fama, da glória, da sabedoria de Deus, assim como foi Salomão no seu tempo. E aqui vemos algo glorioso, amados. 1 Reis 10, versículo 1. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, a respeito do nome do Senhor, Shem, nome do Senhor, Shema, fama, Shem, nome do Senhor, ela veio para provar-lhe com perguntas difíceis. Aí fez uma série de perguntas, versículo 4, e quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, etc. Versículo 6, ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro que eu vi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia, eu não cria nas palavras, até que vim, os meus olhos viram, e es que na metade me havia sido contada a tua sabedoria e prosperidade sejam a fama que eu vi. Felizes são os teus homens, são os teus servos, os quais estão sempre de pé diante de ti,
e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, quem em ti se deleita para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te fez rei. Para quê, amados? Para quê? Para fazer juízo e justiça. Esse é o ministério que foi deixado para nós, tanto de pregar as boas novas, como fazer juízo e justiça. Por isso os fariseus foram reprovados pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eles falam que eles erraram em quê? Eles não fizeram quê? Juízo e justiça. Por isso acabamos de cantar em Jeremias capítulo 9, 24, que eles se deleitam em quê? Nessas coisas, em quê? Em fazer misericórdia, juízo e justiça, porque ele se deleita nessas coisas, porque aí repousa a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus e o temor de Deus. Amados, em Provérbios 8, deixando essas maravilhosas realidades acerca da sabedoria que foi anunciada pelos profetas, pelos homens de Deus, em Provérbios 8, e amados, Deus queira, amados, que em todos nós que estamos escutando isto, seja na live, seja depois, que seja uma verdadeira sabedoria, não seja uma falsa sabedoria. Já disse ao começo, a falsa sabedoria é aquela que não te dá temor de Deus, que você peca sem arrependimento, que você não faz juízo, que não faz justiça, que você não tem a sabedoria, o temor de Deus como seu tesouro. Amados, o que faríamos sem temer a Deus? Estaríamos pecando e pecando e pecando, indo para o inferno. Se morremos qualquer dia, hoje, vamos para o inferno. Mas aquele que tem o temor de Deus como seu tesouro, aquele que tem a sabedoria como seu tesouro, ele vai pelos caminhos de justiça por amor do nome de Deus. E ele vai ser recompensado eternamente. Provérbios 8, amados, fala da sabedoria, é uma personificação de Cristo em muitas partes. Vamos ler essas partes e vamos tentar entender, amados, um pouco em contra do capítulo 7, que fala, obviamente, a personificação da sabedoria em Cristo, e a outra, capítulo 7, Provérbios, a personificação da mulher adúltera, da tola, daquele que engole os tolos, daquele que faz os tolos perecer. Diz aqui, por exemplo, em capítulo 7, versículo 4, disse a sabedoria, tu és minha irmã, e o entendimento chama de teu parente. Para quê? Para quê? Para quê essa sabedoria? Para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia tuas palavras. Vamos personificar isto. O mundo, o diabo e o pecado. A mulher estranha. Versículo 7. E contemplei entre os simples, discerni entre os jovens um jovem vazio de entendimento, sem sabedoria nenhuma. Perdido. Lembrem, amados, que no livro de Provérbios, e por favor leiam Provérbios, se é possível, façam de Provérbios seu livro diário, seu capítulo diário. Temos 31 dias ao mês, os 31 capítulos de Provérbios, às vezes 30, em fevereiro temos 28, às vezes 29 dias, mas façam do livro dos Provérbios um livro doutrinário, um livro de devoção, um livro de convicção de pecado, um livro que possa te acusar quando você lê, para se arrepender todos os dias, e não somente para isso, para se deleitar na sabedoria de Deus através de Salomão, esse homem que era famoso pela sabedoria de Deus nele. Continua dizendo acerca desta personificação da mulher estranha, em contra da sabedoria do Provérbios 8. Versículo 21, por exemplo, com seu muito bom discurso, ele o fez render-se, com a lisonja de seus lábios, ele o forçou. Ao tolo, que não tem Cristo, aquele que recusa se entregar a Cristo, ter a sabedoria de Deus, ter o temor de Deus, que permanece para sempre, e querer esse tesouro do Evangelho em seu coração. O louco forçou, 22, e ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro, e como tolo para a correção dos estúpidos. 23,
até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouvi-me, pois, agora, ó vós filhos. Dai-me ouvidos e atentai para as palavras da minha boca. 25. Não permita, mandamento de Deus, que teu coração desvie para seus caminhos. Não te percas em suas veredas, porque ela, a mulher estranha, humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes. Você se acha forte. Você se acha poderoso. Você se acha intocável. Você se acha que não vai ser atingido pela mulher estranha. Foram mortos por ela. 27. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Isso é a mulher estranha. A falta de sabedoria, o pecado, o inferno. Em contra disso, Provérbios 8, acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho dos lugares das veredas. Ela clama-nos por toda essa entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, homens, eu clamo. E a minha voz e aos filhos, e aos filhos dos homens. Oh simples, entendei, oh pecador sem Cristo, oh pecador rebelde, oh pecador que até agora não se rendeu ao governo do Rei Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus. Entendei a sabedoria, oh vós tolos, sede de coração compreensivo. Todos os falsos cristãos, todos aqueles hipócritas que se mostram como cristãos, tem pessoas, e sinceramente não sei o que fazer às vezes, pessoas que enviam mensagens para mim, mensagens da Bíblia, em pleno pecado abominável, continuam enviando mensagens da Bíblia. Eu continuando mensagens de arrependimento, e não querem se arrepender, e não querem se arrepender. Amados, é complicado, né? Nos últimos tempos, as virgens tolas e as sábias, até as virgens sábias vão cochilar, diz Mateus 25. Então, amados, se a gente não tem o temor do Senhor como tesouro, a sabedoria, cochilando, dormindo, sabendo que o esposo está vindo, sabendo que o Senhor já nos falou para nos preparar, sabendo que o Senhor escreveu que vai ter tolas, ou seja, sem Cristo, e sábias em Cristo Jesus, que vão estar dormindo, cochilando, que não vão praticar o verdadeiro cristianismo, vão ser sugadas pelo falso sistema religioso e vão cair dormidas porque não querem temer a Deus, não querem buscar a sabedoria, que é para buscar também. Sabedoria é para buscá-la, sempre, sempre, sempre. Não é que já recebemos sabedoria em Cristo e nós não precisamos, não, não. Em Efésios capítulo 1, em Colossenses capítulo 1, Paulo diz e ora para nós sermos cheios de sabedoria e entendimento espiritual. Pois se tem tempo, vamos lá. 6. Ouve, porque eu falarei de coisas excelentes e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Porque a minha boca falará a verdade e os meus lábios abominam a perversidade. Continua falando. Versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Então, você tem sabedoria de Deus. O tesouro do seu coração é o temor de Deus. Você tem sabedoria de Cristo. E você abomina seu próprio pecado e o pecado dos outros. Tanto que chora, clama, prega. E se as pessoas não querem se arrepender e continuam blasfemando o nome de Deus, você repreende. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento e eu tenho força. Depois continua dizendo, olha que maravilhoso, versículo 17. Eu amo aqueles que me amam, diz Cristo, a sabedoria de Cristo. E os que cedo me buscarem me acharão. E nisto vou fazer uma pausa e algo tremendo que Deus me revelou tempo atrás, nesse sentido, que vamos nós continuar enfatizando aqui, e a todos os irmãos que nos ouvem, estamos juntos, para que mutuamente nos exortemos e repreendamos, se for necessário, a sabedoria de Cristo, ou
A busca de Deus, da sua sabedoria, não pode ser negligenciada. Tem irmãos que saem para trabalhar, irmãs que saem trabalhar sem orar, sem meditar nas Escrituras, e isso fizeram uma prática na sua vida. Oh, não, eu busco o Senhor pela noite. Eu busco, não é que não deva ler pela noite, obviamente, não é de que deva buscar o Senhor nem meditar na palavra de Deus pela noite, mas primeira coisa a ser buscada de manhã é buscar a sabedoria de Deus. Como? Na oração e na palavra, você falando a Deus, se arrependendo e recebendo de Deus a sua sabedoria escondida, amados. Seus mistérios escondidos para aqueles que o buscam. 1 Coríntios 2, 9. Como está escrito na profecia. Aquilo que ouvido não viu, que olho não viu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, sua sabedoria, os mistérios, a palavra, Ele revela por meio de sua palavra, e quando temos um compromisso constante, contínuo, para vigiar, para estarmos alertas, para não cochilar, nem dormitar nos tempos finais que estamos chegando. Por isso tem a parábola das virgens tolas e a parábola das virgens sábias, que todas cochilaram. Eu amo aqueles que me amam e os que se me buscarem me acharão. A pergunta para todos nós, estamos buscando o Senhor cedo? A primeira coisa, estamos tendo tempo de oração cada dia. Em oração e na palavra de Deus, estamos tendo tempos de arrependimento verdadeiro, quebranto de coração pelos muitos pecados do dia. Amados, eu não sei vocês, talvez já vocês sejam algo mais elevados ou algo, mas eu peco todos os dias. Todos pecamos todos os dias. E não é motivo de nos entristecer, não é motivo de chorar, de nos quebrantar. Pecar contra semelhante salvação, contra tão grande, glorioso e amoroso Rei e digno de ser temido, não é necessário derramarmos as almas diante de Deus todos os dias, sem falta, a primeira coisa, e cada dia. Versículo 20, versículo 19, meu fruto é melhor do que ouro, sim, do que ouro refinado, meu rendimento mais do que a prata escolhida. Esse é o fruto de nossas vidas, amados. A sabedoria de Cristo é um fruto de nossas vidas. Verdadeiramente está sendo fruto. Não deixem Provérbios 8, mas vamos a Tiago, capítulo 3. Versículo 13, Tiago 3:13, a sabedoria tem frutos. Obviamente, como falei, não pode ter alguém dizer que é convertido, é salvo e não teme ao Senhor. O tesouro não é o temor de Deus, não tem a sabedoria de Cristo, não tem frutos de justiça, de santificação, não tem fruto, mas se diz ser de Deus, quando é verdade um tolo, condenado ao inferno se não se arrepende. 3:13. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. Quantas vezes, amados, temos falta de mansidão, falta de paciência, somos convictos por Deus. E aí vem um quebranto, aí vem um arrependimento claro, até que nós nos arrependemos diante de Deus e nosso coração volta a ser humilde. Não podemos permanecer com esse coração nem um só dia, nem 2, nem 3 dias. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, não digam que são filhos de Deus. Nem mentais contra a verdade. 15. Esta sabedoria não desce do alto. Não é de Deus. Mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Se essa é tua vida, amado, sem arrependimento, por dias, por semanas, não te glories contra a verdade. Ou se você é filho de Deus, se desviou de Deus, ficou dormido, cochilando, e é necessário que te acorde essa justiça e não peques mais. 1 Coríntios 15, 34. E sejas agora realmente
transmissor ou desse fruto da justiça, da sabedoria de Cristo em você, para não dar esse mau testemunho, essa má fama a nosso grande e glorioso Cristo. 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, da sabedoria, irmãos. Sem parcialidade, sem hipocrisia. Quanta hipocrisia de muitos que se dizem ser cristãos, proclamam versículos bíblicos, pregam aqui, pregam lá, mas estão em hipocrisia, na falsidade. Por isso, em Isaías 33, onde nós também lemos este versículo, diz que os pecadores se assombraram em Sião. Terror sobrecolheu os hipócritas. Por quê? Porque o Senhor vinha a se vingar deles. Tomara que esse terror e horror esteja nos corações hoje mesmo dos hipócritas. Sem parcialidade, sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam paz. Agora, não quer dizer que uma pessoa que caminha na justiça, caminha na mansidão, que caminha na sabedoria de Deus, não sempre esteja assim, como os falsos testemunhos de Jeová, como os falsos mormons, como os falsos cristãos, que estão cheios de pecados, mas por fora se mostram bonitinhos. Por isso o Senhor repreende a hipocrisia dos fariseus. Se mostravam por fora. Querem ver um exemplo? Não deixem Provérbios 8. Vamos a Jó. Jó mesmo, de novo. Já no 28. Mas vamos a Jó 32. Jó 32. Se levanta um homem jovem, Eliú, e ele começa a repreender aos sábios, velhos, anciãos. E olha o que diz no versículo 6. E Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu e disse: eu sou jovem, e vós sois muito velhos, portanto, eu tive receio e não ousei mostrar-lhes minha opinião. Eu disse: os dias deveriam falar, e a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem julgamento. Viu? Provérbio, Salmo 25, 9, Deus dá juízo aos mansos. Então, amados, se estamos vendo que um homem jovem estava falando que esses homens sábios deixaram a sabedoria para não julgar, que fez Eliú no versículo 33? Ele fala assim, no versículo 33, capítulo 33, que digo, ele fala assim, começa a repreender, e ele fala assim, versículo, desculpa, 32, versículo 18. 32, 18. Porque eu sou cheio de assunto. O espírito dentro de mim me constrange. É que minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como novos odres. Falarei para eu me refresque. E abrirei meus lábios e responderei. Não permitam que eu vos rogo, aceite a pessoa de qualquer homem. Nem permitam que eu use de lisonjas para um homem. Porque eu não sei usar de lisonjas. Se assim fizesse meu Criador, logo me tomaria. Ou seja, não quer dizer, segundo Tiago 3, que nós temos que ter sempre caladinhos. Não, não. A mansidão e o juízo muitas vezes vão de mãos dadas. Muitas vezes esse juízo tem que ser cheio da indignação de Deus, cheio da ira de Deus. Por isso a Bíblia diz, iraos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre sua ira e não tenteis ao diabo. Vamos continuar com Provérbios 8, amados. Somente um exemplo de a descrição do que Eliú sentia.
em seu coração justo e sábio, porque foi sábio para repreender esses homens e até repreendeu a Jó. A sabedoria de Deus repreendendo esses homens. Diz, guio pelo caminho da justiça, versículo 26, não, 20 que digo. Guio pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Já repeti isto várias vezes, juízo, justiça. 21. Para que eu faça herdar bens àqueles que me amam e eu encherei seus tesouros. Viu? Para que eu faça herdar bens àqueles que me amam. Qual é o maior bem que falei? A salvação, a sabedoria de Cristo, que pediu Salomão para julgar com justiça a Israel. O que Deus faz quando aqueles que o amam o buscam e cedo o encontram. 17. Eu amo aqueles que me amam e os que cedo me buscarem me acharão. Porque as pessoas, muitas das vezes, não têm a sabedoria de Cristo que deveriam ter, ainda sendo cristãos, porque negligenciam buscar o Senhor cedo de manhã. Porque não, para eles não é importante. Para eles é uma questão de, não, mas o que tem a ver? Eu estou com Cristo. Não sabem o perigo no qual se encontram. E não obedecem o mandamento de Deus de buscar Ele cedo, como primeira prioridade em nossas vidas. A sabedoria de Deus. E Deus encherá nossos tesouros. Amados, muitas pessoas creem que buscar a Deus somente orar. E não tem o tesouro da palavra de Deus. Oram e dizem, agora vou fazer isto. Não estou falando que Deus não honre a oração de um justo, daquele contrito, humilhado, quebrantado. Mas, amados, nós não podemos viver segundo o que nós pensamos. É segundo o que o Espírito Santo fala conosco por meio da oração e da palavra. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. Por isso, neste tempo, a maioria não conhece as Escrituras e está falando, contendendo, está querendo impor coisas segundo o seu pensamento, entendimento, quando o Senhor fala claramente para ir na sua palavra. Davi fala em Salmo 119, me fizeste mais sábios porque guardo os seus mandamentos. Salmo 119, 97. Oh, quanto amo eu a tua lei. Me fizeste mais sábios porque eu guardo teus mandamentos. Ou seja, vou na tua palavra. Amados, esse tesouro, podemos continuar, os tesouros da palavra de Deus. Versículo 30, fala de Deus Criador junto com Cristo. Então, Deus Pai com seu Filho Jesus Cristo. Então, eu estava junto a Ele como criando com Ele, e eu era diariamente o seu deleite. Jesus Cristo, deleite do Pai. Muitas vezes o Pai fala isso, o meu deleite é aquele qual me comprazo. A Ele eu vi. Mateus 17, versículo 5. Regozijando-me sempre diante dEle. Regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, sou filhos, 32, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado o homem que me ouve, vigiando. E isto, amado, é todo o contrário a cochilando, a ser como uma virgem cochilando. Sábio, não pode. Aquele que diz, não interessa, não sou diligente, não quero buscar ao Senhor, não quero ir à palavra, um monte de desculpas para não ser esforçado na palavra de Deus, para não ter prioridade na palavra de Deus, no estudo, na compreensão, na pregação de sua palavra, e eles pensam que somente isso é um privilégio para um pregador. Não é um privilégio para um pregador, é um dever, é uma obrigação, e claro, é um privilégio para todos os cristãos do mundo inteiro. Vigiar, alerta, literalmente, amado, essa palavra no hebraico quer dizer alerta sem dormir, sem cochilar. Diariamente aos meus portões, esperando as sombras das minhas portas, porque que eu me encontrará a vida. Claro, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, ou seja, contra Cristo, contra a sabedoria de Deus, contra o temor de Deus, contra o tesouro do evangelho, do temor de Deus, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Claro, o pecador
ou cristão negligente e dorminhoco, nunca vai falar eu amo a morte. Mas literalmente estão fazendo isso. Em lugar de querer a vida que é Cristo, a sabedoria que é Cristo, a redenção, justificação, santificação, o tesouro que é o temor de Deus de Cristo, amar a morte. Querem o pecado nas suas vidas, não querem se arrepender. Triste, amados. Mateus, para finalizar, capítulo 13, quando fala do reino de Deus, versículo 44, glória a Deus. Novamente o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. Talvez vou na parte das virgens, em Mateus 25 depois. Novamente o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e para sua alegria vai, vende todo quanto tem e compra aquele campo. É sua prioridade. Sua prioridade. E depois no versículo 52 diz, 51, e disse-lhe Jesus, tens compreendido todas essas coisas? E seus discípulos disseram-lhe, sim, Senhor, glória a Deus. Compreendemos, amados, entendemos as palavras de sabedoria de Jesus, fazemos bem pedindo sabedoria quando nos falta, como diz Tiago 1, sem duvidar. Então ele disse-lhes, portanto, todo escriba é instruído acerca do reino do céu. Agora, escriba não é aqueles escribas fariseus. Capítulo 23, Mateus 23, versículo 34, diz que Deus ia enviar profetas, homens sábios e escribas. A uns matariam e outros crucificariam. Ou seja, não está falando dos escribas hipócritas, está falando dos escribas, aqueles que realmente estão em Cristo e que iam sofrer perseguição e morte. Todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe de família e tira do seu, aleluia, do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, que ele vigia todos os dias a porta, não está cochilando, e Deus te dá coisas novas e coisas velhas do reino de Deus. E você é cheio da glória de Deus, porque sabe que o rei da sabedoria, o rei do entendimento, não te fez um engenheiro, um doutor, um político, um advogado, não. Ele te fez sábio em Cristo Jesus. E essa sabedoria, amados, como? E 54 também, desculpa, 13:54, diz... E chegando à sua terra, ele ensinava nas sinagogas deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam, aleluia! Se maravilhavam e diziam, de onde veio este homem de sabedoria? E estas obras poderosas? De onde? De Deus! Quando pessoas vejam a sabedoria de Cristo em ti, os bons frutos de justiça, e quando vejam também algo que não é bom, se arrepende, pede perdão publicamente, amado. Se arrepende e ora, não, eu quero honrar a meu Deus, eu quero honrar a meu Jesus. Isso não fez em Jesus, isso fui eu, pequei contra Deus, me arrependo. Assim fizeram todos os homens de Deus. Incluiu Davi, publicamente, Salmo 51, muitos salmos, eu pequei contra Deus. Então o pecado é meu, mas a justificação é de Cristo, a sabedoria é de Cristo, a redenção é de Cristo. Se somente me arrependo, me humilho, estou com o coração contrito e humilhado, e este corpo de morte um dia vai ser destruído e Deus vai transformar na sua sabedoria um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Sabedoria e estas obras poderosas, de onde? Do tesouro de Deus. Em Mateus 25, para terminar, somente para ver perigo dos últimos dias, no qual muitas virgens sábias, ou seja, que são convertidas, não importa, eu creio nesta teologia,
Eu quero aqui nesse pregador, o pregador está cheio de pecado, não tem sabedoria verdadeira, não tem temor de Deus, não é seu tesouro o temor de Deus, está junto com falsos profetas, cobra dinheiro por pregar, cobra dinheiro por curso, cobra dinheiro por cantar, é uma abominação diante de Deus. E estão aí, não, está tudo bem. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando seus lampiões, até 25, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes ou sábias, e 5 eram insensatas, tolas. E as que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Assim é o estado de muitos cristãos verdadeiros, sábios em Cristo, que estão perdendo a sabedoria cristã, porque estão cochilando, não buscam a Deus, não querem sabedoria, não querem o temor de Deus, não querem a sabedoria de Cristo. E nos julgam com justiça. Lembrem, Salomão, para que a sabedoria? Para julgar com justiça. Salmo 99, a glória do rei ama o juízo. Deus, Cristo, ama o juízo da justiça. 6, e à meia-noite houve um grito, es que o noivo vem, sale ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. 8, e as insensatas, tolas, não cristãs, não convertidas, disseram as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes os que os vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse, em verdade eu vos digo, eu vos não conheço, eu não vos conheço. 13, o Senhor diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, estar alertas, não dormamos como os demais. E continuemos no temor do Senhor, na sabedoria de Deus, na glória de Deus, e Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco, Ele vai nos perdoar, Ele vai santificar, nos vai purificar, e ao final nos vai redimir para sempre. Lembremos, amados, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e deve ser nosso tesouro, deve ser nossa glória. A sabedoria de Cristo deve ser nosso deleite, porque ao final dos tempos, nós vamos instruir a muitos. Aquela gloriosa manifestação dos homens, de onde este? De onde saiu este? De onde saem tantas palavras de sabedoria? É o que Deus vai fazer com os sábios, o final do tempo. Daniel 12, somente já para acabar. Daniel 12, e naquele tempo Miguel levantar-se-á o grande príncipe, que representa os filhos de teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual não houve desde o que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, alguns para a vergonha e desprezo eterno. No fim, glória a Deus. E aqueles que forem sábios brilharão com o esplendor do firmamento. E aqueles que converterem muitos para a justiça como as estrelas, para sempre e sempre. Esperemos isso, amados. Confiemos nisso. Não sejamos tolos. Aquele que ainda não é convertido é um tolo. Deus chama tolo, Deus chama cego, Deus chama de insensato. Como um rei tão maravilhoso desceu do céu, entregou sua vida em uma cruz. Todo mundo viu, sabe, conhece que ele morreu em uma cruz, com uma morte terrível, ressuscitou dos mortos, milagrosamente. E agora ele está voltando para julgar a todos os pecadores, sejam incrédulos ou obstinados e pecadores dentro da sua igreja, que não queiram se arrepender, que não queiram que Cristo reine sobre eles. Meus amados, vamos terminar aqui e vamos orar, que o Senhor nos ajude
com essa sabedoria gloriosa, que a fama de Cristo, amados, se estenda nossa vizinhança, nossa família, e não somente a fama de que Ele é o Salvador, sino que Ele é o juiz de vivos e mortos, e que Ele vai voltar, e que não quiser se sujeitar, se someter a isto, Ele vai ter a recompensa no último dia, se não quiser. Mas nós vamos caminhar em sabedoria, em amor, em paciência, com bons frutos de justiça. Vamos orar, amados. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos perdão, Senhor, pelas muitas vezes, ó Deus, que tua fama, tua glória, tua reputação, teu renome não foi manifesta em nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sermos o que tu nos chamaste para ser, Senhor. Que tua justiça, tua glória, tua sabedoria, a santificação e a redenção em Cristo se manifestem plenamente em nós, Senhor. E que nós vivamos, Senhor, sabiamente, justa e sabiamente neste mundo mau, Pai. Ajuda a todos meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo agora, que talvez estejam cochilando, que talvez estejam de uma maneira negligente, Senhor, te buscando, te obedecendo, e tira desse estado, Senhor, de adormecimento, Pai. Que temamos todos, Senhor, e que teu temor seja nosso tesouro sempre, ó Deus. Que esse temor seja glorioso, amável para nós, um tesouro para nós, para não pecar mais contra ti, Senhor, para não te ofender e para que por meio do teu temor, Senhor, odiemos nossos próprios pecados e o pecado, Senhor, também deste mundo. Te peço, Senhor, pelos que não são convertidos agora, para aqueles que tu chamas tolos, nécios, loucos, mortos, Senhor, que tu des vida em Cristo e tua sabedoria seja dada neles, Senhor. E para a tua glória, Senhor, eles venham a ser sábios juntamente conosco para não cochilar, não dormir. Pelo contrário, para guiar a muitos, Senhor, e brilhar e guiar muitos à justiça nos últimos dias. Nestes dias finais, Pai. Ajuda-nos, Senhor, salvando almas. Usa-nos, Senhor, com sabedoria, para a tua glória e honra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém, amados, vamos terminar aí. Perdão, sim, eu falei um momento, a passagem de que não há temor diante de seus olhos, falei Romanos 1,18, não é, aí fala que a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e injustiça aos homens que detêm a justiça, mas é 3,18, Romanos 3,18, que diz que não há temor dos pecadores diante de seus olhos, diante de Deus. Vamos ver essa passagem, é muito importante, porque, só para acabar, obrigado, amor, por essa correção, sempre que puder, sempre que me corrige. Romanos 3,18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, todo pecador que Deus considera nécio ou tolo, não teme a Deus. O temor de Deus não é seu tesouro. A sabedoria de Deus não está com ele, Cristo não está com ele, e se não se arrepender, perecerá. Então, hoje mesmo, por favor, arrependa-se, confesse a Deus seus pecados. Agora mesmo, dobre seu joelho, confesse a Deus seus pecados e creia no sacrifício de Cristo, a sabedoria de Deus para salvar sua alma, o sangue de Cristo, pela fé nele, por graça, ser salvo. Obrigado, Senhor. Amém.